5, 4, 3, 2, 1, tá indo. Boa noite a todo mundo. Acharam que a gente tinha acabado, mas não. Eu dei um tempo, obviamente, para cuidar das coisas que a vida exige. Mas de uns tempos para cá eu venho acompanhando algumas histórias e pude, onde eu frequento, vocês aí que veem, que ouvem, que já puderam ouvir um pouco desses mais de 100, acho que 102 episódios daqui, viram algumas pessoas do Santuário São Judas Tadeu passarem por aqui e hoje não é diferente. Conheci, a gente está lá, o Santuário está recebendo a visita de vários padres que estudam, vêm fazer mestrado, isso é doutorado, né? Ou é mestrado? Mestrado e doutorado. No caso, mestrado. No caso, mestrado. Pois é. E eu tive a coincidência de. A gente já teve o padre José, que também é da nossa região, mas a gente teve a coincidência de conhecer o padre Marco, que também é da Amazônia, mas veio de Manaus. Enfim, vocês já puderam também ouvir aqui o padre Jairo, que era o antigo ecônomo da diocese lá de Rio Branco, falar sobre as particularidades, falar sobre vocação, as particularidades de se evangelizar numa região tão inóspita como a nossa, né? E um dia a gente conversando com o padre Marco, já tem 60 dias que a gente vem negociando o cachê dele, e, enfim, hoje de manhã foi a última negociação, e então ele está aqui com a gente. Boa noite, padre Marco, seja bem-vindo, muito obrigado por ter topado, como disse já um amigo meu que passou por aqui algumas vezes, essa divina aventura. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos aí que estão nos acompanhando e, consequentemente, também vão estar analisando, né, acompanhando depois, posteriormente, esse conteúdo. Estamos aqui à disposição. Padre Marcos, eu acho que o que é trivial, o que é já comum, a gente, como eu estava falando para o senhor antes e até durante aí as conversas, é saber como que isso tudo se iniciou, né? De onde o senhor vem, eu já falei que o senhor é do Amazonas, mas de onde o senhor vem e o porquê de o senhor ter escolhido esse caminho. Perfeito. Então, nossa história vocacional, ela acontece dentro do contexto das comunidades eclesiais de base, que tiveram aí o seu auge na década de 70, 80, ou muitos padres após o concílio, segundo o concílio Vaticano II, também concluída em meados aí de 64, 65, com esta nova geração de padres e também de bispos que apostavam de fato, primeiro na reforma litúrgica, onde a missa deixa de ser rezada apenas em latim e começa a ser rezada na língua local, fazendo com que haja uma participação mais ativa, mais coletiva das celebrações, levando o povo de fato a esta compreensão total do mistério salvífico na celebração eucarística e, consequentemente, todas as variadas mudanças que foram ocorrendo após o concílio. Uma catequese também chamada catequese renovada, com a ideia do grupo de jovens, de adolescentes, sendo catequizados não mais também na metodologia tradicional, de perguntas e respostas, mas junto da palavra de Deus, acompanhando o mistério salvífico, desde a Gênesis até o Novo Testamento. Os grupos de jovens aí também levando a evangelização a uma linguagem mais adaptada à realidade do jovem. Então foi nesse grande alvorecer, né? Também os bispos falam disso, né? Dessa janela que vai sendo aberta no Vaticano, que a gente vivenciou a nossa experiência comunitária, eclesial, na paróquia de São Pedro Apóstolo, no bairro de Petrópolis. Assim também como tem Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, lá em Manaus também temos um bairro de Petrópolis, O senhor onde... é um legítimo manauara, então. Exato, nascido e criado em Manaus. Minha mãe tem origem nordestina, veio do Ceará, também naquela grande leva de imigrantes, com meus avós, ainda ela na infância com os demais irmãos, e encontrando aqui o meu pai, já em Manaus,
também jovem e manauara. Na verdade, vindo do interior também, do Amazonas, de Manaquiri. Então, a Para gente... quem não sabe, desculpa, para quem não sabe, a nossa região tem bastante influência, né, dos nordestinos, especialmente cearenses, né, por causa Exatamente, dos círculos exatamente. da Então, borracha. exatamente. Então, ali no bairro, o pároco, na época, chegando como seminarista, depois do recentemente ordenado, começa a desenvolver a evangelização, que nós chamamos na época de descentralizada, ou seja, ele desenvolve os grupos de evangelização, seja de catequese, seja de círculos bíblicos, seja as próprias celebrações eucarísticas, não mais centralizadas na igreja-templo, na paróquia, igreja matriz, mas dividindo o bairro inteiro em quarteirões. Então, dependendo da quantidade de pessoas, moradores, dependendo também da questão geográfica, em relação a casas, a quantidade de pessoas ali que moravam, ele iria ali agrupando os quarteirões e numerando. Então, o bairro foi dividido, todo o bairro foi dividido em mais de 30 quarteirões. De modo, então, que nós teríamos ali em cada grupo de quarteirões as chamadas diaconias. A palavra diaconia, em grego, significa serviço, por isso temos o ministério do diácono, aquele que serve o altar. Então, o padre, movido por essa dinâmica das SEBs, de comunidades eclesiais de base, ele promove, então, essa ação nas diaconias. Então, dentro da diaconia, dentro daquele quarteirão, você teria os grupos de base. E foi aí, dentro desse contexto, da gente realmente se envolver, primeiro na catequese, depois nos grupos de adolescentes, de juventude, e percebendo que a ação evangelizadora acontecia de fato dentro dessa dinâmica de pequenos grupos, de pequenas reflexões, de animação, realmente levando o jovem, levando a família a ter esse contato com a palavra de Deus, e dessa maneira a gente criando essa identidade eclesial. Então a gente pertencia não meramente a um quarteirão, não meramente à vida social, de escola, de trabalho, mas cada cristão, cada cristã deveria fazer parte dessa grande família eclesial, seja da igreja matriz paroquial, seja da arquidiocese e, evidentemente, seja da igreja universal. Então, essa dinâmica das SEBs foi o que alimentou também essa minha consciência de que eu não poderia gastar a minha vida, não poderia viver a minha existência fechado em mim mesmo, pensando somente nos meus projetos pessoais. Ao contrário, né? Nesse encontro com Jesus dentro da palavra, através da ação catequética, nós somos chamados a servir, servir o irmão, servir o próximo, a colocar nossos dons e talentos à disposição da comunidade. Então, éramos incentivados. Quem sabia cantar, ajudava no canto da liturgia, quem mexia com artes, com desenhos, ajudava na catequese, e assim sucessivamente. Cada cristão, cada cristã era chamado a responder a esse chamado de Jesus dentro da sua comunidade, claro, dentro da família principalmente, mas a serviço da comunidade. Então, essa dinâmica do pároco em reunir as pessoas, em ter uma linguagem bem peculiar, de chamar a atenção, de motivar os fiéis, de fazer com que nós nos sentíssemos realmente construtores da igreja, não mero participantes, não mero, melhor dizendo, não mero ouvintes, né, mas sim participantes. Nós tínhamos o que também chamava bastante atenção na época, os chamados mutirões. Então, quando chegava perto do arraial, perto da festa do padroeiro, então aquele grande número de pessoas vindo dos quarteirões do bairro para ajudar a montar as barracas, a fazer a limpeza, tudo era muito evidentemente, como posso dizer, ainda rudimentar. Então, o terreno da igreja, ali teria que capinar, teria que arrumar o terreno, as barracas eram montadas de madeira, então teria que comprar esse material.
muito diferente de hoje. Hoje, praticamente, em algumas situações, também em Manaus, eu já passei por isso como pároco, algumas pessoas tendem até a pagar para alguém fazer, né? Então, a paróquia tem um caixa, então se paga alguém para fazer, se aluga as barracas, né? Isso não tinha na nossa época, ou mesmo que tivesse, era um acesso muito difícil. Então, essa dinâmica do pároco de envolver os paroquianos chamou muito minha atenção, muito na minha adolescência. Então, isso me atraiu muito para essa ideia, para essa compreensão de um Cristo vivo, né? De um Jesus que não é uma imagem, não é meramente um ídolo, um ideal, mas é um homem jovem que tinha uma missão. E, ao realizar essa missão no mundo, a dar a vida dele, ele solicitou a ajuda. Né? Então, isso também era muito presente nos cantos, né? Seja no mês missionário, seja no mês da Bíblia, seja nas campanhas da fraternidade. Então, a igreja fazia questão de dizer que Jesus conta conosco, ou seja, não se deve viver uma fé intimista, não se deve viver apenas um relacionamento pessoal, mas deve-se levar essa dimensão pessoal para o social, para o coletivo, para o bem do outro, em especial em favor dos mais pobres, dos pequeninos. E aí nós tínhamos, dentro da dinâmica da teologia da libertação, a opção preferencial pelos pobres. Então, foi toda essa dinâmica, né, dessa igreja reformada, dessa igreja renovada, em que a gente se descobriu também vocacionado, também chamado. Então, aos meus 14 anos de idade, eu realmente tinha decidido, né? Quero entregar minha vida, quero servir a igreja pelo ministério sacerdotal. Agora, claro, que a gente não tinha essa compreensão da época, né? A gente Mas achava que ser padre era apenas mesmo a gente dizer sim. Não, quero ir para o seminário e de lá vão me fazer padre. Então é isso que a gente achava. E e, era tão qual simples. e qual momento, desculpa, qual momento assim que como eu sempre falo, pergunto se o clique, aquilo ali que disse pá, é, foi Eu alguma penso coisa que não, eu que penso que não houve assim algo como que instantâneo, mas como eu disse, foi dentro desse contexto, né? Você ao participar e se envolver. Né? Nós tínhamos, especialmente os sábados, final de semana dedicados à vida dos grupos. Então, praticamente eu ia cedo de casa, né, aos sábados, então tínhamos a catequese pela manhã. Então, a partir da catequese, todo aquele envolvimento de ir até o encontro da catequese. E nos chamava a atenção que o nosso encontro não era numa sala, não era na paróquia. Nosso encontro era num campinho de futebol. E aí tinha as árvores, tinha as sombras das árvores, e ali a gente se reunia. E, por conta de ser um campo de futebol, frequentado também por outras pessoas, na grande maioria das vezes, os bancos que fazíamos estavam destruídos. Então, alguém que sentava, alguém que brincava ali. Então, além de ir para a catequese com a Bíblia, nós tínhamos que levar martelo e prego, porque, consequentemente, tínhamos que consertar os bancos quase que todo final de semana. Então, é isso que chamava a atenção, né? O sentido de que tudo era construído de forma coletiva, havia um cuidado, um zelo pela palavra de Deus, pela catequese e por aquilo que a gente construía em comum, pelos desejos da comunidade. Então, como disse, cada quarteirão tinha a sua comunidade eclesial e não tinha capela, isso também chamava muita atenção. Então, nós reunimos para quê? Reunimos para alcançar mais pessoas. Então, se tivesse ali uma festa junina, se tivesse ali uma atividade comemorativa, então sempre o intuito era de atingir as casas, atingir as famílias, e havia também, evidentemente, uma competição, podemos dizer assim, salutar, né? Qual é a comunidade que tem mais grupos, qual a comunidade que tem mais jovens. Então, isso envolvia muita gente. Então, eu não diria que existiu uma espécie de não iluminação ou deixava. sonho ou algo extraordinário. Eu acho que foi o cotidiano, foi justamente o extraordinário no ordinário, em eu deixar claro para mim mesmo e para minha família de que era algo que eu queria fazer. Agora, claro, há algumas, como posso dizer, ao chamado mais explícito,
né? Além desse interior que a gente vai sentindo dentro do coração, que são os exemplos, como eu disse. Então, primeiro tem o exemplo do meu pároco, ou seja, uma pessoa dinâmica. Eu nunca vi meu pároco usar uma roupa clerical mais, como posso dizer assim, mais formal, né? Como clésima, como uma batina. Isso eu nunca vi. Era sempre de calça jeans, era sempre de camiseta, nos mutirões de bermuda, né? Então, por si só, isso já chamava bastante atenção da gente. Era alguém igual a nós. Então, ele não se destacava, nem mesmo por uma grande oratória ou por algum tipo de distanciamento do povo. Justamente o contrário. Por ser um homem simples, por ser um homem, como podemos dizer, do povo, isso nos aproximava dele. Tanto que a gente não sabia, não chamava Padre Sabino, o nome dele era Sabino. O Sabino está chamando, o Sabino convocou a reunião, o Sabino. Então, chamar Padre Sabino era quase que impossível alguém ouvir isso. Né? Então, o fato de não haver esse distintivo, não haver, claro, sempre respeito, evidentemente, mas nunca na dimensão de uma hierarquia, de uma superioridade. Então, isso fez com que a gente pudesse dizer, olha, eu atuo na catequese, eu atuo na liturgia, eu atuo na coordenação de comunidade, então eu me sinto chamado também a atuar com esse ministério, uma vez que havia um apelo da parte dele. Ele sempre convocava os jovens, em especial no mês vocacional, para se questionar. Ou seja, olha, jovem, por que você não pensa em ser padre? Eu sou o único padre aqui para coordenar para mais de 30 comunidades. Então, por que não pensar em doar a vida? Então, esse convite direto da parte dele, como eu disse, essa parte mais explícita, existia. Ou seja, o apelo vocacional. Também tínhamos, né, por ocasião do bairro, um seminário capuchinho franciscano. Então, nós tínhamos a presença ali, de vez em quando, de padres, capuchinhos, e aí também eu comecei a me interessar pela história de Francisco, São Francisco de Assis. Então, isso também foi uma forma explícita de eu sentir o chamado do Senhor quando vi também que o jovem de Assis, na Itália, deixou tudo, entregou a vida. Então, seus projetos pessoais, suas opções particulares, tudo por causa do Cristo. Então, isso também me impactou muito em relação à vida dos santos, à vida daqueles que deram a vida por causa de Jesus. Então, eu penso que é uma somatória, mais do que um start, mais do que uma revelação ou um sonho ou algo do tipo, é de fato um processo. Né? Eu penso que já no batismo isso acontece com todos nós, então, cada um de nós batizados somos chamados a servir, a nos doar, a termos o Cristo como ideal de vida, mas na vida adulta, na vida juvenil, esse chamado se torna um pouco mais explícito, ou seja, o que você vai fazer da sua vida, o resto da sua vida. Então, se você tem vocação para casar, para ser um bom pai, uma boa mãe, viva essa dimensão, encontre alguém que vá junto com você, dar as mãos para viver essa aliança bonita do matrimônio. Por outro lado, se você não tem essa vocação, o que você vai fazer? Então, acho que esse questionamento natural, né, que acontece junto com o extraordinário de Deus, junto com o sobrenatural. Quando Deus te convida e diz, olha, eu te escolhi, eu quero você para mim, para o serviço da minha igreja. Então, é isso, viu, Gabriel? Acho que, pelo menos para mim, não foi algo, no meu ponto de vista, do extraordinário, né? De algum tipo, né, de revelação, ou mesmo tem um termo na teologia, que agora não recordo, que fala exatamente sobre isso, né? Teofania é o termo, né? Então, não tive nenhuma teofania, não foi Deus que falou comigo em sonho, né? Nem anjo, nem nada. Foi realmente o dia a dia da comunidade eclesial, os desafios, que também eram muitos. Eu, particularmente, ao sair da escola, nos dias de terças-feiras, finais de semanas também, estudava no turno vespertino, tarde, então por volta das 5 horas, eu deveria retornar para casa. Porém, eu sabendo que teria a celebração da Eucaristia à noite na minha igreja matriz, eu saía da escola direto para a igreja, para varrer a igreja. Então, nós tivemos missa no final de semana, a paróquia não tinha recurso para pagar alguém para limpar, e éramos nós que limpávamos a igreja, nós que passávamos pano nos bancos. Então, eu, à tarde, final do dia, ia lá limpar a igreja. Imenso, um templo imenso, gastava mais de 2 horas para varrer sozinho a igreja.
E isso não me cansava, isso me satisfazia, era um serviço que eu estava prestando, né? Assim como muitos outros que nós tínhamos. Os boletins, por exemplo, as celebrações, eram para mais de 200 boletins, né? Os folhetos que também usamos hoje. Então, nós tínhamos que separar, tá? Um verdadeiro mutirão, para mais de 200 folhetos. Então, isso animava, isso enchia o nosso coração, enquanto jovem, de prestadores de serviço mesmo, de colocar a nossa vida, tão jovem, como adolescente, a serviço da comunidade. Então, isso é o extraordinário acontecendo no ordinário. E o senhor falou. Não, mas eu vou fazer essa para depois. Eu queria saber qual foi a reação da sua família quando o senhor comunicou que o caminho que ia seguir. Perfeito. Então, no Essa início, família e amigos também. bem, no início não foi nada normal, né? É natural que todo pai, toda mãe de família sonhe com um filho dentro de um processo educacional, faça uma escolha profissional, né? Então, meus pais eram professores, minha mãe professora primária, meu pai de ginasial, na época se dizia, né? Professor de segundo grau, também lecionou na faculdade, foi professor convidado, tinha o ensino superior. Então, nós vivíamos dentro desse contexto mesmo educacional, dentro de casa, do estudo, de voltar mesmo o tempo para se dedicar aí aos estudos. Tanto que somos uma família de 4 irmãos e, graças a Deus, nunca repetimos de ano. Nem tinha como, né? Nem tinha como. Então, isso era bastante evidenciado para que, né, no futuro, a gente pudesse também prestar a faculdade, prestar concursos, alcançássemos uma profissão. Então, eu penso que é um sonho também de toda a família, evidente. Então, quando eu chego para a família, ainda na fase da adolescência, meus 14 anos, e ainda ia cursar o segundo grau, né? E digo que eu já tinha decidido ser padre, que eu não iria optar por nenhuma profissão que pudesse me garantir algum tipo de também de segurança, seja ela financeira, seja ela, enfim, social, isso impactou, né? Primeiro que nós chegamos a ter até um tio meu, irmão da minha mãe, a ter um histórico vocacional. Ele chegou a ser um vocacionado jesuíta na época. Mas foi tudo muito rápido e praticamente ele nem entrou no seminário na época. Então, não tínhamos esse histórico. É diferente quando você já tem um parente, quando você tem alguém que, na família que já é padre ou freira. Então, isso ajuda, né, as novas gerações. Mas isso nunca aconteceu na minha família. E, como disse, uma vez impactado, não houve esse apoio direto. Havia até uma preocupação com meus pais, né, de que se realmente eu ia conseguir concluir o ensino médio, se realmente eu estava aí fazendo a escolha certa para o meu futuro. Então, tudo isso, de certa forma, impactou e também não havia assim muito incentivo, né, que ao saberem da notícia, todo mundo se alegrou e disse: "Ah, que legal, então vamos te apoiar". Não houve bem isso. Ao contrário, houve a chamada de atenção para que eu focasse na conclusão do meu ensino médio, uma vez que eu era muito jovem, e que realmente eu não ia sair de casa tão cedo, né? Por conta também da reforma, já não existia, especialmente na nossa região, seminários que acolhessem mais crianças, adolescentes, né? Então, o seminário, após a reforma, a grande maioria só foram acolher já jovens, né? Sejam eles adultos, né? Já com a maioridade, ou mesmo já a vocação mais, nós chamamos vocação mais tardia. Então, por conta disso, aos 14 anos, que quando eu revelei esse desejo, se criou um pouco esse impacto. Com relação aos colegas, né, aqueles que me conheciam também, aí já não foi tão impactante, porque já havia essa minha ligação muito grande com a igreja, sempre me viram na rua, né, com a Bíblia, indo para a igreja, voltando da igreja. Eu já não tinha mais tempo para ficar brincando, jogando bola. Minha preocupação era levar a palavra de Deus, era estar nas reuniões, ir para a formação. Então, isso levou já os meus colegas a sentirem, né, de certa forma, um certo diferencial. Né? Até os 18 anos, e depois que eu entrei no seminário, não tinha
nem namorado ainda, né? Os outros colegas já tinham uma certa namoradinha por ali, na rua. Então, tudo isso, de forma natural também para eles, aparentou ser normal, né? O fato de eu ter, de forma precoce, optado em ser padre e optado em estar na comunidade, então, logicamente, aparentou ser algo bem coerente. Então, foi assim, foram as duas realidades, a dentro de casa, um pouco impactante, e a fora de casa, um pouco mais natural. Eu sempre recebi muito incentivo, aí sim, do meu pároco, quando eu também revelei a ele que tinha esse desejo. Tivemos a criação do grupo vocacional, a própria paróquia também teve, na época que eu entrei, aos 14, entrei não, na época que eu desenvolvi o chamado vocacional, acolhi o chamado, nós tínhamos ali a possibilidade de dois seminaristas, né, terem sido ordenados padres, depois, na sequência, houve outros jovens entrando para o seminário, então a paróquia sempre, graças a Deus, teve também esse incentivo vocacional. Então, quando declarei esse desejo ao pároco, foi muito bem acolhido. E aí, como eu disse, se criou o grupo vocacional, que eu comecei a fazer parte, e tudo isso nos levou ainda mais a esse desejo de responder ao chamado. Agora, assim, indo já para as nossas particularidades, que eu acho legal as pessoas também acharem que, enfim, para saberem, né, que não é igual aqui no Rio mesmo. Se você pular, passar do túnel, a gente já vai ver coisas diferentes do que a gente vê na Zona Sul, enfim, dentro da própria Zona Sul também. Muito se fala, e o senhor falou isso no começo, da importância das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Só que muita gente torce o nariz por causa das influências, enfim. As coisas que se falam, influências, que supostamente disse que aconteceu, né? Que aconteceram, aliás, supostamente. Mas a gente sabe que as SEBs tiveram importância para que se levasse a palavra de Deus, para que a evangelização adentrasse na Amazônia, porque não é uma região que você pega um carro e em 2 horas, como o estado de São Paulo, até aqui o Rio, você está num lugar menos, às vezes, ou Perfeito. mais. Né? Você, por exemplo, o Amazonas quase não tem estrada com o interior. Não tem, no caso. Não é que quase não tem, não tem. O Acre, eu lembro muito da história do padre Paulino Baldassari, que era lá do interior de Sena Madureira, passava meses fora, fazendo o que eles que chamam das desobrigas, né? Que Perfeito. era já para levar os sacramentos todos, né, de uma vez, ou pelo menos a primeira batismo, crisma, casamento, essas coisas, quando se podia fazer. Como que o senhor vê essa situação, essa visão que as pessoas têm das SEBs hoje em dia? E qual a importância delas para a evangelização na Amazônia? Perfeito. Eu vejo que, como dado histórico, a gente vai ter muito o que refletir. É natural que todo movimento que leve a uma mudança seja ou recebido de forma entusiasta, né, por aqueles que acolhem a mudança, desejam uma mudança, e há o movimento contrário, de resistência, né, de desconfiança. Isso em tudo na nossa vida, né? Então, se você vai comprar uma casa nova, um carro novo, tudo vai gerar, despertar uma admiração inicial ou mesmo, para quem está acostumado com um determinado modelo, uma desconfiança, assim, nas empresas e sucessivamente. Então, não vejo de forma apreensiva, não. Eu acho que é algo natural, é um dado natural do ser humano, né? Agora, para quem viveu dentro do contexto, né, isso quase não existia. Então, eu nunca, a Arquidiocese de Manaus, pelo menos, e no modelo da periferia que nós estamos vivendo, na região onde eu estava, zona sul, centro-sul de Manaus, né? Eu não tinha tanto contato com o interior na época. Então, eu penso que
isso já estava muito marcado, já era muito presente. Os próprios bispos também da arquidiocese demonstravam esta vivência, né, de uma igreja mais popular, de uma igreja realmente com menos formalidades na liturgia. Então, eu acho que o que não se pode fazer é qualquer tipo, também a nível histórico, né, de um julgamento preconceituoso, né, de você fazer aí um julgamento atual, né, analisando o passado. Então, acho isso sim acaba sendo desonesto, né? Mas não vejo, mesmo hoje, mesmo havendo essa certa resistência, não vejo dificuldade de entender, né? Penso que é algo natural. Agora, o que não é natural, e aí é o que o próprio Evangelho de hoje fala, nessa 26º domingo e 26ª semana do tempo comum, é haver esse tipo de discriminação, né? Então, quando o João chega reclamando para Jesus, dizendo que tinha mandado proibido, né, que aquela pessoa expulsasse o demônio por não estar fazendo parte do grupo, Jesus deixa claro, olha, quem não está contra nós está a nosso favor. E o próprio episódio também hoje da primeira leitura. Então, tudo isso para dizer que a nossa igreja, né, sempre vai existir, como existiu desde o início da formação da igreja, os movimentos, né, que vão gerar, de fato, as mudanças, vão levando a evangelização. Esse contexto da discussão evangelizadora já está desde Atos dos Apóstolos, né? Pedro e Paulo, que ali vão se enfrentar, não, que vão levar a reflexão a respeito da evangelização dos povos gentios, né? Se teria que ter ou não aí a marca do judaísmo, que era a questão mesmo ali próprio da lei, né? A questão da circuncisão. Então, isso é natural dentro da igreja. Eu acho que não devemos alimentar a discussão no que leva a brigas, né, a divisões. Então, podemos sim favorecer o debate, né? Se uma evangelização ou outra ela vai ter uma incidência maior. Hoje nós temos um fenômeno que é o Frei Gilson. Ninguém coloca 1 milhão de pessoas 4 horas da manhã porque não vai prometer dinheiro, né? Nós temos o caso aí das bets, que é um escândalo, onde as pessoas são levadas de fato a buscar um ideal de vida, mudança de vida rápida. Então, sim, você vai ter milhões e milhões de dinheiro envolvido. Agora, alguém que não promete nada no sentido de ganho pessoal, levar 1 milhão de pessoas, isso é ação do Espírito, né? Como foi dito hoje, o Espírito é livre. Eu acho que nem as SEBs, nem a chamada igreja tradicionalista, ninguém tem o domínio do Espírito, né? Se nós tivemos aí o auge da teologia da libertação, tivemos o auge aí dos movimentos sociais nesse período, é ação do Espírito. Se hoje nós temos aí os movimentos carismáticos, temos as comunidades de vida, é ação do Espírito. Eu acho que a gente tem que saber lidar da nossa parte de forma muito tranquila. Agora, assim como tudo na vida, existem valores, existem paradigmas, existem é, aquilo que sustenta a nossa caminhada de fé e de vida. Então, isso, a própria carta também de Santiago, estamos lendo aí há várias semanas, vem sempre levantando. Que a nossa comunidade não seja uma comunidade que discrimine, que a nossa comunidade não seja uma comunidade que exclua, isso independente de onde você estiver. Então, de nada adianta você ter uma comunidade SEB, né, que a igreja é humilde, mas lá tem pessoas que se sentem donas da igreja. Acontece isso no interior, onde eu participei. Famílias que mandam na igreja, querem até mandar no padre, e são de SEBs. Ou você ter aí um grande templo, um grande santuário, onde as missas são com uma liturgia bastante clássica, né? Mas ser acolhedora, ser um local de oração, levar as pessoas a uma vida comunitária. Então, como sempre nós falamos, né? Não julgue um livro pela capa, né? Então, não é um título, SEB, santuário, igreja tradicional, igreja popular.
isso não deve criar entre nós divisões. Eu acho que o bom católico, o bom cristão, é aquele que tem a sua vida moldada pela ação do Espírito, que respeita o irmão, e, é claro, você vai ter em um lugar da onde eu vim, por exemplo, que as missas se bate palma até quando o mosquito está passando. Então, a gente gosta de bater palma, gosta de levantar a mão, gosta de fazer festa. Agora, existem os locais que não, que prevalece o silêncio, prevalece, de fato, essa dimensão mesmo da escuta, né, dos cantos em coral. Então, isso não fere a liturgia, isso não fere o que mais é essencial, que é o nosso segmento de Cristo. Agora, fere é quando o padre, uma pessoa esclarecida, chego numa internet da vida, numa mídia social, e começo a falar mal dos outros, começo a apontar o dedo, começo a dizer que determinada Bíblia é uma Bíblia que tem uma tradução errada. Não pode ser assim, né? Eu acho que aí sim, os radicais, seja de um lado, seja do outro, esses não fazem bem à igreja, né? A igreja é um grupo de irmãos, é a família de Cristo, e que tem a sua diversidade. Esse é o respeito que nós devemos manter, né? Uma coisa que eu sempre escutei ao longo da minha vida eclesial é exatamente isso. Nós temos ainda, graças a Deus, um grande número de pessoas idosas que frequentam nossas missas. E frequentam as missas com o texto na mão. Esse costume do povo de rezar o texto durante a missa tem que ser levado em consideração, que as pessoas faziam porque, antigamente, em latim não se entendia nada. E aí a turma rezava durante a missa o texto. Hoje, se chega um idoso com o texto na mão e passa a missa toda rezando o texto, tem que ser respeitado, tem que ser acolhido. Você não pode agir com violência ou com discriminação, dizendo que a pessoa é alienada, que a pessoa não está considerando o mistério de Cristo, etc, etc, etc. Eu acho que devemos manter sempre a boa vontade, sempre a compreensão, o contexto, para a gente vivenciar a nossa vida eclesial. Agora, não há dúvida, em relação à sua pergunta específica, não há dúvida de que com as SEBs, com essa resposta da igreja em relação à época, né, foi fundamental. Foi fundamental os nossos padres formarem o povo de Deus. Você tinha, e tem ainda hoje, dentro do contexto geográfico, né, um padre para atender uma vasta região, ele não vai conseguir fazer isso. Então, precisa ter núcleos de centralização, de formação, para que aí sim, aquele morador, aquele indígena, aquele jovem volte para sua comunidade distante e ali ele seja um catequista. E aí ele prepare o povo. Não dá para esperar o padre chegar. Né? O sistema de desobrigo, como você citou, era um sistema muitas vezes anual, que o padre só conseguia chegar uma vez no ano, e aí tinha que realmente passar o dia todo ali celebrando os sacramentos. Então, quem estava preparado para fazer a primeira comunhão, fazia a primeira comunhão, quem tinha preparado para fazer batizado, batizava, quem estava ali para casar, casava, tudo naquele dia. Então, E mesmo que, desculpa até lhe interromper, mas mesmo, por exemplo, como eu falei, a Amazônia, o Amazonas, especialmente o estado do Amazonas, porque o Acre ainda tem alguma estrada que preste, Rondônia também, acho que Rondônia nem mais, Pará também tem. Mas o Amazonas, Roraima, até o Amapá, são estados que não têm estrada, não tem ligação, né? Então não dava, mesmo que você não tivesse padre em todos os lugares, fosse necessário recorrer ao sistema de desobrigas, você não tem estrada. Né? Então, exato. Então, teria que formar esse leigo, né, o catequista, o coordenador de comunidade, para ele dar conta desse processo. Então, com certeza, o movimento de SEBS auxiliou e muito a esse processo de evangelização das nossas comunidades. E agora, o senhor foi. Teve alguma comunidade no interior? Teve alguma experiência ou só ficou em Manaus mesmo? Então, eu comecei minha formação toda em Manaus, realizei minha formação toda em Manaus, mas dentro desse processo, nós, como seminaristas, já fazíamos as chamadas visitas pastorais. Né? Então, a nossa arquidiocese, além do município de Manaus, tem outros 5, 6 municípios na região metropolitana. Alguns deles, realmente, o acesso é apenas via fluvial. Então, essas experiências nós já fazíamos como seminaristas aos finais de semana,
Mas agora, aí sim, recentemente foi quando, antes de vir para o Rio, eu estive 5 anos em um município. Esse de via terrestre, né, era acessível pela BR-174, que liga até Boa Vista, Roraima, mas com certeza tive outras experiências. Mas como pároco no interior, somente agora, recentemente, mas via Presidente terrestre. Figueiredo, né? O senhor tinha falado para mim. Presidente Figueiredo, Terra das Cachoeiras, aonde aí a Sinhazinha do Boi, eu acho, esteve no BBB, representando a Amazonas. O que o senhor notou de mais diferente, por exemplo, da, dessas situações da Amazônia para cá, para o Rio? Com certeza o impacto aí é urbano, né? Como você mesmo disse, se algumas regiões nossas, ou mesmo a capital, Manaus, sendo uma metrópole, mas as margens do rio Amazonas, né? Aqui é muito diferente, né? Você tem também uma metrópole, né? Que vive a sua constante verticalização, né? Os prédios, os morros. Então, é uma vida muito mais pujante aí nessa questão urbana. Então, acho que o primeiro impacto é esse, é realmente esse impacto não só visual, mas também social, né? Do urbano, da busca mesmo pela sobrevivência, pela luta diária. Então, isso é bastante significativo. E também essa questão mesmo própria, aí também mais regional, né? Algo mais típico. O Rio, com certeza, é uma capital mundial, né? Então você vai ter aqui uma grande variedade de influências também, seja na linha, enfim, na social, na moda, na culinária, enfim, né? Há um leque maior, enquanto lá nós já temos os nossos produtos mais regionais, também uma sociedade mais particularizada. Então, esses impactos sociais são bastante evidentes, né? Agora, eclesialmente, penso que não. Graças a Deus, a gente observa a nossa igreja, né, sempre bastante viva, né, sempre bastante atuante, seja essa realidade da Mitra arquidiocesana, com os desafios aí para mais de 200 paróquias, isso é realmente algo gigantesco. Nossa arquidiocese, no máximo, chega a 100, né? Talvez hoje 105, 110, talvez. Né? O Rio tem mais de 200 paróquias. E aí nós estamos falando aqui da arquidiocese. Agora mesmo, esse final de semana, eu atravessei a ponte, Niterói, onde é outra diocese, mesmo aqui do lado. Então, não há dúvida que nós estamos aí numa grande metrópole com um grande desafio urbano. A gente estava falando das SEBs, talvez a resposta possa até se encaixar, mas também muito se critica da teologia da libertação, que eu acho que é hoje o que mais as pessoas, né, há esses embates entre os setores menos ou mais, né, tradicionais. Eu não gosto muito de, enfim, essa divisão é um pouco chata. A gente teve uma grande figura que lutou contra os erros da teologia da libertação, foi Bento XVI, e a gente sabe, enfim, né, de todas as situações aí, quem acompanha, quem se dedica um pouco a ver, sabe de todas as situações, mas ele também tinha os seus elogios, poucos, mas tinha. Eu queria também um pouco, assim, ouvir um pouco do senhor, talvez se encaixe o que o senhor falou das SEBs e da teologia da libertação, enfim, a importância também para a situação na Amazônia. Claro. Vamos lá. Bem, como eu disse, eu acho que quem alimenta esse tipo de discussão, né, penso que chega a ter uma certa atitude desonesta. Né? E por que eu diria isso? Porque a discussão ela só vai levar à defesa dos pontos de vista. Né? Então, se você é flamenguista, eu sou vascaíno, a gente só vai discutir. Primeiro porque você vai querer que eu me torne flamenguista, eu não vou me tornar flamenguista, e eu vou querer que você se torne vascaíno, e você nunca vai beijar a cruz maltina. Então, discussão é apenas
um custo de tempo para defesa, né, pessoal de pontos de vistas particulares. Não leva a nada. Agora, um debate, o aprofundamento, né, a reflexão sobre um assunto, aí sim, aí nós vamos ter um grande ganho. Então, eu penso que discutir sobre igreja tradicional, igreja de SEBs, é algo desonesto. Né? Acho que quem faz isso, quem promove isso, desconhece, seja o processo Na da teologia de realidade. libertação, seja o processo da teologia de libertação, e seja o concílio, o pré-concílio, a igreja pré-conciliar. Então, aqui é um grande oceano que qualquer pessoa que se preste a refletir, aí sim a palavra é essa, a refletir sobre o assunto, tem que ter muito conhecimento. Né? Ficar no senso comum, ficar repetindo aí certos, até mesmo meme da internet, né? Ficar preso a isso só vai gerar confusão ou até mesmo, como disse, desonestidade. É uma reflexão muito rasa, mais rasa que um prato de sopa. Né? Então, o que tem que levar em consideração de forma verdadeira, profunda e honesta é aí o pleno conhecimento de causa. Pleno conhecimento de causa, entender esses processos, como eu disse, da igreja pré-conciliar e da igreja pós-conciliar. Né? E como você mesmo disse na sua fala, ou seja, alguns podem ter essa visão de Bento XVI, por conta, na época, ser o cardeal responsável pelo catério, né, da doutrina da fé, Da, e responsável por esses processos, né, de análise, de reflexão. Né? ele tem um artigo, né, padre? Eu até anotei aqui, deixei anotado, que eu acho que chama. Um artigo não, uma instrução que fala. Aham. Deixa eu só achar aqui. Gente, eu tinha um nome aqui agora. É a instrução Libertatis Consciência, Isso. né? Liberdade da consciência, que fala, né, sobre. Ele tenta exprimir o lado bom, tentando corrigir os desvios, né, que eventualmente. Claro, como qualquer outra teologia, como qualquer outra reflexão, sempre necessitou, né, dessa verificação da igreja, né? Isso é o que é o mais comum, o mais natural, né? Agora, como disse, radicalizações, desvios sempre vão existir dos dois lados, né? Sempre vão existir dos dois lados. Então, penso que o centro da reflexão deve ser essa, né? Ou seja, eu viver a experiência, eu entender os processos, né? E eu, naturalmente, me sentir bem, né? Em qualquer uma das, não digo lados, no sentido de oposição, mas dessa diversidade que é a igreja. Como eu disse, tem que ser honesto. Você, a igreja verdadeira, como alguns querem dizer, reza em latim. Pelo amor de Deus, isso não é verdade. Você vai numa igreja africana com a sua beleza, das suas danças. Tem missa na África que eu sei, mesmo nunca ter experimentado, que demoram 3 horas de celebração, de culto. Isso é maravilhoso, é uma riqueza A da igreja tem igreja. vários ritos, né, padre? É Exato, bom. Existem exato. vários. Então, como eu disse, é desonesto quando alguém julga-se dono da verdade e quer impor um modelo pré-conciliar como único e verdadeiro e acabou-se. Ou tão desonesto é alguém que, como já aconteceu, infelizmente, né, de guardar a Eucaristia no pote de manteiga, né, e justificar isso dizendo que porque as pessoas são pobres, não têm casa, Jesus também não merece ter uma casa de ouro, não merece ter um sacrário. Isso é ignorância, isso é desonestidade, isso aí Então, a é pergunta você. é por que a igreja não. Aquelas pessoas que te perguntam por que a igreja não vende os seus bens? Por que Isso é, desculpe a palavra, até chega a beirar a idiotice. Né? Então, acho que o ponto central é isso. Né? Acho que para um verdadeiro debate, ou melhor dizendo, uma verdadeira reflexão, sempre tem que haver o aprofundamento, seja ele histórico, seja ele eclesial, seja ele realmente atual. Né? Então, eu acho que reduzir a teologia da libertação, a chapéu do MST, e reduzir a igreja tradicional a luvas e paetês,
é desonestidade dos dois lados. É muito bonito ver a missa em latim, é muito bonito ver os paramentos da igreja, né, de forma a elevar o nosso espírito, a oração, a elevar a nossa consciência ao Deus unitrino, como também é muito bonito você ver o bater de palmas, ver as danças, ver os ritos de cada realidade. Então, quem tem essa ação do Espírito Santo no coração, como o outro político na liturgia, que ele é livre, que ele sopra onde quer, e diz Moisés, oxalá, se todo o povo de Deus fosse profeta, então quem tem esse entendimento é capaz, sim, de configurar e viver numa igreja diversa, né? Com muita alegria, com muito amor, ao mesmo tempo respeitando cada irmão, cada irmã, com a sua forma de viver a sua fé. Né? Agora, o que o Senhor não quer, como eu disse, nem de um lado, nem do outro, é uma fé intimista, é uma fé que não se preocupe com o irmão, e como eu disse, por isso que São Tiago vem sempre fazendo esse alerta. Né? E a ação preferencial, como sempre foi dita ao longo da teologia da libertação, não é excludente. Temos que ser honestos. Deus faz uma opção pelos pobres, pelos pecadores, pelos pequeninos. Isso aí é evangelho, não tem nada de ideologia no meio. Isso está no evangelho. As viúvas, os pobres, os órfãos, são essas pessoas que o Senhor volta o seu olhar. Né? O cuidado que ele tem. Mas isso não fez de Jesus excluir ninguém. Tanto que ele vai na casa Acho que agora quinta, né? Foi assim, duas ele vai coisas. no caso do centurião. Então, Jesus está presente com as pessoas que Quem querem a são sua tua vida. mãe? Quem são tua mãe, né? Tua mãe e teus Exato, irmãos. Ele pergunta quem são minha mãe e meus irmãos. exato. Você está falando da carta de São Tiago. Semana passada a gente viu as primeiras. Inclusive fui eu que li semana passada. Né? Eu estava até lembrando disso. Que ele fala, né? Pelo menos as primeiras linhas da segunda leitura que fala: onde há inveja e rivalidade estão todas as desordens e tipos de obras mais, né? E fala que a Exatamente. sabedoria vem do alto, né? Como você falou da influência do Espírito Santo, né? Tudo isso Com certeza, exatamente. Então, eu acho que nós, como pares, como leigos, como pessoas que, no seu caso aí também lida com a mídia, sempre é importante ter essa honestidade, né? Seja no falar, seja na postura, né? De que é válida a reflexão sempre, né? A respeito da vida eclesial, dos modelos eclesiais, mas nunca e jamais se envolver, como disse, no debate puro e simples, apenas com a ideia ou com a postura de exclusão, né? De exclusão. É a mesma coisa eu chegar e dizer, os protestantes que não são católicos vão para o inferno. Isso é grave, né? Isso é gravíssimo. Mas é a verdade tem que ser dita. Então não é por aí. Não são esse tipo de postura que o nosso Senhor deixou como modelo, né? Ao contrário, acho que o amor à igreja, o amor à verdade, ele nunca, em hipótese alguma, tem o condicional do excluir, de criar discriminação e preconceito. Né? Hoje, a palavra de Deus, penso que todos os pares nas homilias fizeram essa reflexão. Eu, particularmente, fiz questão de ressaltar. Ninguém, absolutamente ninguém, e nenhuma instituição pode se vangloriar em querer monopolizar o Espírito Santo de Deus, em querer ser o proprietário do Espírito Santo de Deus, de querer ser o dono do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que qualquer pessoa, qualquer instituição quis fazer isso, errou. Né? Então, dizer assim, o Espírito Santo está comigo, mas não está com você. O Espírito Santo está conosco, no nosso grupo, e não está com você, isso é um erro grave, gravíssimo. E é exatamente isso, mais uma vez, que Moisés e Jesus fizeram questão de esclarecer, está lá na palavra. Né? Então, o Espírito sopra onde quer, a ação da igreja tem que seguir a inspiração do Espírito, né? Então é isso que deve prevalecer. E quando isto ficar claro e a gente ter essa postura da ação do Espírito Santo,
cada vez mais é o que nós vamos ter, uma igreja viva, uma igreja realmente pujante, vamos atrair mais do que excluir e vamos realmente agir de acordo com aquilo que o Senhor pede de nós. Mais uma vez, seja numa liturgia tradicional que seja, com a sua beleza, com o seu canto em latim, com o seu coral, ou seja, numa igreja popular, numa igreja com dança, com festa. Isso daí não vai e não deve, em hipótese alguma, dividir a nossa igreja. É uma pena, eu lamento, né, quando a gente vê, especialmente os jovens, sendo influenciados dentro dessa dinâmica. Não porque a liturgia não permite bater palmas, não porque a liturgia não é isso, a liturgia não é aquilo, pode, não pode. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi nas minhas aulas de liturgia é justamente o contrário. É justamente o contrário. Né? Então, é claro que existe o rito e claro que existe, evidentemente, ali as particularidades do rito. Isso aí ninguém discute. Né? Agora, o que não está no rito, quem que vai impedir ou quem que vai censurar? Tanto é, e aí uma beleza do novo missal, é que se resgatou uma das incentivos, né, das, do texto para iniciar o Pai Nosso, né, para motivar a Assembleia à oração do Pai Nosso, se resgatou um texto, agora não me recordo o santo, me esqueci, em que tem claro hoje, né, de elevar as nossas mãos. Isso já estava se discutindo, né? Quem só podia levantar a mão no Pai Nosso era o padre. E aí o missal deixa claro, né, que é tradição da igreja. Então, penso que é isso. Acho que, mais uma vez, a honestidade tem que prevalecer e quando a honestidade prevalece, a verdade vem à tona e a verdade é essa. Né? O que o Senhor quer de nós é uma igreja viva, uma igreja que vá realmente atingir o coração dos fiéis. Agora, o modo como fazer isso, a forma como fazer isso é próprio do tempo. Isso é próprio do tempo. O que o Papa Francisco chama a atenção é um retorno, né, ao passado. Isso sim, né, não é honesto. Né? Se impor o passado como se ele fosse o único verdadeiro. Mais Né? Então, uma questão. né? Eu Mais ficar me preocupando no seminário com. Eu já vou lhe dar a palavra, só para concluir não, o tudo bem, pensamento. desculpa. Eu estar no seminário me preocupando não com a minha vida de oração e com a minha dedicação ao povo de Deus, mas sim me preocupando com o alfaiate que eu vou contratar para fazer minhas vestes, sabe? Eu me preocupar com estar no seminário, sendo padre, me preocupar com a quantidade de cálice que eu vou comprar, que a igreja vai ter condições de adquirir. Isso sim é o que o Papa combate, é isso que o nosso Senhor também combate. Né? Agora, uma vida dinâmica, de zelo, de amor à igreja, tanto faz eu estar de batina, quando eu estar com a roupa civil, que vai valer o meu testemunho. Acho que há umas 2 semanas atrás, posso até olhar aqui para eu não me enganar, 2 ou 3. A gente está aqui, hoje é dia 29. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, foi começo do mês, não tem nada a ver com 2 semanas atrás. Salvo engano, foi começo do mês, não. Última semana de agosto, que foi a semana em que o evangelho todo foi, se eu não me engano, Mateus, que fala do, né? A hora que ele vira para as pessoas enfim, fala da hipocrisia, né? Da galera dos doutores da lei, enfim. E o começo da última semana fala, ele cita muito, né? Que eu acho que é quando quando se fala vamos ver aqui, não volta mais a última semana de agosto, mas enfim, quando se fala do apego ao passado, né, em que se eu voltasse, né, para o tempo dos meus pais, enfim, eu acho que foi até nessa data, acho que o Papa Francisco falou alguma coisa na homilia de domingo. Agora, a gente foi falando aqui sobre, né, a importância da evangelização, que as SEBs tiveram para a evangelização na Amazônia. Eu lembro de ter feito aqui para um padre de Ribeirão Preto a pergunta que eu vou fazer para o senhor agora. E a internet é necessária?
Não é só necessário como fundamental, né? Como eu disse, citamos aí a figura do Frei Gilson, né? Que está aí com a dinâmica, o movimento da novena, de a quaresma, melhor dizendo, né? De São Miguel. Então, pessoas que talvez nunca tivessem essa oportunidade, seja uma questão de segurança na nossa cidade, seja uma questão de distância, né? Tem acesso a um momento de oração, acordam cedo, são motivadas para isso. Então, isso é uma maravilha. Então, não há dúvidas, né? E isso também é uma própria dinâmica da missão, né? Jesus faz questão de dizer, olha, quando vocês forem evangelizar, ficam naquela casa, fiquem naquela realidade, né? Como daquilo que vão lhe dar, né? Então, Jesus não impõe nenhuma ação evangelizadora no sentido de levar somente, né? Um movimento apenas de levar a palavra, mas também de receber, de acolher a realidade. Então, são os tempos modernos, né? Então, se hoje o instrumento de alcance das pessoas é a internet, valorizemos, né? Há séculos passados foi o boom da imprensa, né? Foi quando chegou de fato na mão das pessoas o texto, o papel, né? Se facilitou a leitura popular, maravilha, né? E assim sucessivamente, cada etapa, cada momento da história humana, né? Nós vamos ter que nos adaptar a esse processo de evangelização e, oxalá, saibamos ser inteligentes, o Espírito, possamos ouvir os apelos do Espírito para chegar a todas as culturas, ao homem moderno, ao jovem, às crianças, né, a evangelização. O que também é algo, mais uma vez, totalmente particular. Né? Então, também não devemos, em hipótese alguma, mais uma vez, jamais idealizar nada. Né? Então, ao mesmo tempo tem o seu valor, mas tem culturas, e a nossa realidade também, mais uma vez falando do norte, né? Não tem sinal de celular, né? Não tem, não pega a internet. E aí? Né? Então, você não pode reduzir a ação evangelizadora a apenas um modelo, a uma ação. Ao contrário, tem que ter um leque aí para poder atingir o máximo de pessoas possíveis. Padre Marcos, qual a importância do humor para o cristão? Humor? O humor. Eu sempre Aham. pergunto isso também, enfim, dentro dos assuntos. Santa Teresinha até fala, se eu não salvo engano, não lembro agora se é no Diário de uma Alma, porque eu li esse livro, mas ela fala que há de um cristão do coração azedo, né, coração cheio de espinho. A gente viu São João 23, que foi quem iniciou o Concílio Vaticano II. A gente viu São João Paulo II, o Papa Francisco hoje em dia fala sobre isso, até Bento XVI, que muitas pessoas têm uma ideia totalmente ao contrário do que ele de fato era. Tem Aham. uma ideia de que ele é aquele, né? Fazem muito, hoje em dia as pessoas gostam de fazer muita comparação, né? Ah, porque o Papa Francisco é bom, esse outro que estava aí não era, né? Como se o Papa Francisco Aham. fosse aquele vovô que enche a criançada de doce e o outro fosse aquele avô mais disciplinador. Aham. Mas era uma pessoa de um humor também muito, muito. Inclusive, eu sei de uma história que ocorreu com uma pessoa que eu conheço, que assim, foi um gesto dele muito, muito bonito. Assim. E eu queria lhe perguntar então a importância do humor para o Marcos, né? Do humor para o cristão de um modo geral. Aham. Aham. Eu Senhor, penso que a gente pode ampliar para a dimensão da alegria, né? E sim, aí, o próprio São Paulo faz questão de dizer, né? E anteriormente algumas leituras agora do livro de Eclesiastes que estávamos vivenciando ontem, né? Na liturgia de sábado falava exatamente disso, né? Um coração de modo que o jovem não deve entristecer seu coração. Também existe aí um recorte na internet do próprio padre Marcelo Rossi, né, que foi questionado como ele venceu a depressão, e ele cita exatamente esta passagem de Eclesiastes. Né? Então, o nosso coração tem que estar cheio de alegria, não entristecê-lo, né? Não cair na depressão, não cair no pessimismo. Então, o humor, a alegria, a esperança
são sentimentos que têm que ser cultivados dentro do nosso coração. Mesmo nos momentos mais difíceis, nós não podemos perder jamais a esperança na humanidade. Eu tenho acompanhado as notícias aí do Oriente Médio com muita angústia, com muito medo, né? A possível escalada para uma guerra mundial, né? Então, as pessoas morrendo, terrorismo, aí automaticamente as pessoas, mais uma vez, sem a reflexão necessária, toma partido, faz uma leitura preconceituosa, discriminatória, meramente polarizada, e independente disso, dos partidos que são tomados, são famílias que estão morrendo, são pessoas que estão no meio do conflito, não tem nada a ver com isso. Então, eu penso que o cristão ele tem que ter esse coração sempre, de fato, esperançoso, né? Não se deixar levar pelo pessimismo, né? Ou tampouco achar que o mundo não tem jeito. Então, com certeza, ter um espírito leve, ter uma alma alegre, a gente poder ver o lado bom das coisas, tratar bem as pessoas, saber lidar com o nosso sentimento, maturidade emocional. Hoje também, né, fiz recentemente um curso de extensão, onde nós vamos ver aí que a ciência avançou muito no que diz respeito à análise, ao estudo do cérebro humano. Então, hoje se fala das múltiplas inteligências, né, de quanto a gente tem que estar realmente consciente, né, daquilo que rege o nosso interior, os hormônios, a dimensão sentimental, saber lidar com as emoções. Então, tudo isso é muito importante, de fato, para se buscar esse equilíbrio tão necessário na nossa vida cristã, na nossa vida humana. Né? Então, eu diria com certeza que o valor e a importância do humor, da alegria, do bem-estar, né, ampliando aí mais esse ponto de vista, com certeza é necessário. Né? Ai de nós se tivermos ou cultivarmos um coração pessimista, um coração reducionista da realidade. A realidade nunca e jamais deverá ser reduzida a meramente aquilo que nós vivenciamos. A realidade tem a sua totalidade em Cristo, tem a sua totalidade no plano de Deus, e com toda certeza a nossa esperança é de que o mundo se converta, né? O mundo dê realmente a atenção necessária para a palavra de Jesus, e aí alcancemos o máximo de pessoas possíveis. O Evangelho fala exatamente sobre isso, né? De quanto é importante e valoroso que cada cristão viva a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, que seja esse o nosso desejo. E o que o senhor... agora, como que o Padre Marcos conversa com Deus? Qual o método de conversar com Deus? Através da liturgia das horas, né? Com certeza aí a nossa oração da manhã já é direto nos salmos, na tradição da igreja, é realmente a gente poder acolher a palavra também, meditando a palavra de Deus diariamente, na Sagrada Liturgia. Então, o Padre Marquinho tem essa proximidade com Deus dentro dessa dinâmica, seja litúrgica, seja através dos salmos. Né? Deus nos fala na sua palavra. No silêncio, ouvindo uma música, alguma coisa? É mais na leitura bíblica mesmo, né? As músicas vêm como suporte, mas a dinâmica é mais bíblica, né? Nós tivemos aí essa vivência muito próxima da palavra de Deus e também, como disse, pela liturgia das horas, pelos salmos. Então, é dentro dessa dinâmica, né? A gente consagra a nossa vida a Deus pela liturgia das horas, primeiras horas da manhã, ao longo do dia, né? Aqui nós temos a experiência muito bonita da liturgia diária, né, da celebração eucarística diária, às 18 horas aqui no santuário, que isso também é muito significativo, marca realmente o fim de um dia de trabalho, de estudo, de reflexão, para uma noite também nas mãos de Deus, com a esperança de um novo dia. Então, graças a Deus, somos marcados com essa presença verdadeira do Deus vivo no nosso cotidiano, viu, Gabriel? Padre Marcos, o senhor é conhecido
Aí, pelo menos quando eu cheguei, que eu não sabia seu nome ainda, quando eu pude conhecer o senhor, né? Não cheguei depois. Ah, você viu, né? O padre José foi, então chegou mais um pessoal e tal. Eu disse, tá, mas e aí? Aí eu conheci o padre Anderson, né? Padre Anderson, um grande abraço. Irmã Dulce, ele vai ficar meio bolado de falar isso, vai, enfim. Eu conheci o padre Anderson e também o. Aí depois o senhor e o pessoal falando. Mas aquele lá, aquele lá perto da tua terra lá, eu não sei quem é. Quem é o que é o baiano e quem é o que é? Ah, o lá do Amazonas é o que usa o chapéu. De onde vem, Padre Marcos, enfim, este adereço, se é que eu posso falar assim, não sei. Pois é, rapaz, é chamado Padre do Chapéu. Quem não me conhece também na arquidiocese, é a referência. Hoje o chapéu tomou personalidade própria. Quando eu chego, as pessoas perguntam, mas cadê o chapéu? Então parece que o A chapéu é benção, mais daqui a pouco vão pedir a benção é para o chapéu, não é mais para o senhor. Né? isso é mais importante do que eu. Então, na verdade, claro, nós temos a influência nordestina. Meu avô usava chapéu, seja indo para o trabalho, seja no seu dia a dia, no quintal. Ele era mestre de obra, então a rotina do meu avô, da qual eu fiz parte na minha infância e adolescência, foi de realmente estar no sol quente, estar ali na lida, no trabalho diário. Então ele já usava chapéu. Então aí nós temos a dinâmica mesmo familiar, né? Agora, o uso particular foi quase que como uma brincadeira, né? Por conta aí tivemos o auge também do padre sertanejo, agora me esqueci o nome do Alessandro, Alexandre, isso, né? Então, o que que eu sou sem Jesus? Tocou muito em Manaus, né? E a gente, de modo muito tranquilo, usa também, né? E canta e anima a turma. Eu tinha uma missa mensal em uma área chamada Cruzeiro da Cidade Nova, era um campo, né, ali antes da minha chegada abandonado, um terreno baldio, e ali, por ocasião da missa dos finados, eu mobilizei um grande número de pessoas para se rezar pelas pessoas, né, os finados, os falecidos, e ali final da missa, os cantos de animação, se tocou o Padre Alessandro por muito tempo. E aí, como disse, quase até por brincadeira, começamos a usar o chapéu e pegou, a coisa pegou de... É algo que eu gosto também de forma muito natural, não visto por vaidade, não uso para criar nenhum tipo de personalidade, não, mas como qualquer outro, como você mesmo disse, adereço, né? A gente coloca aí para fins mesmo de, especialmente do sol, do calor, no Amazonas, que faz muito, né? Mas que agora acabou sendo também fazendo parte da nossa identidade. Como disse, tem pessoas que lembram da gente e fazem referência antes da gente do chapéu. E não deixa de ser, por ocasião também dessa questão, de ser um fator diferenciador, né? Ou seja, acaba não sendo mais um padre, né? Ou seja, ou no meio de tantos padres, aquele ali que a gente vai lembrar ou vai ter uma referência, né? Mas tudo de forma muito leve, sem nenhum tipo de intenção, né? De criar nenhuma celeuma, não, né? A gente usa o chapéu, eu particularmente, de forma muito natural. Realmente é para a proteção contra o sol aí, para até na chuva, né? Nós que temos também ali as zonas sazonais de sol, meio-dia e depois a chuva à tarde. Então, com o chapéu também protege bastante. o chapéu que tem inclusive a Mas não sou imagem do. fazendeiro, isso é bom esclarecer, porque as pessoas também achavam. Eu estive no interior agora, 5 anos, e aí tinha gente que dizia: ah, chegou o padre boiadeiro, o padre fazendeiro. Eu, pelo amor de Deus, tenho uma cabeça de gado. Então,
tem nada a ver com fazenda, não tem nada a ver com gado, longe disso. E tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né, no seu chapéu ali na frente. Isso, exato, por conta da paróquia ser dedicada aos Santos Mártires, Nossa Senhora Aparecida. Então, também fiz questão de trazer a imagem da mãe, aí sim, como distintivo, como diferencial. E aí, na época, na verdade, antes de eu estar no interior, eu usava o chapéu, e aproveitei a oportunidade que estávamos na arquidiocese criando não, já existia, mas aí tivemos um pouco mais de marketing em razão da nossa rádio católica. Na verdade, aí o processo da saída de AM para FM. Então, eu usava o chapéu também com o logotipo da rádio, justamente para chamar atenção, para que as pessoas se tornassem futuras sócias, né, participantes da fundação da Rádio Rio Mar, da época. Então, o chapéu também serviu como um outdoor por um bom tempo da Rádio Católica. Finalizando aqui, eu até tinha lembrado eu não acabei não citando a música que eu sempre cito, que é uma música de Gilberto Gil, que fala que se eu quiser falar com Deus, eu sempre faço essa pergunta quando eu falo de como as pessoas conversam com Deus, Da vida de porque oração. justamente... Oi? Da vida de oração, né? Sim, da vida de oração, ele fala justamente do desamarrar, da pessoa sair de si, estar no silêncio. O próprio Jesus fala isso no Evangelho de... Eita, que agora eu esqueci, né, de retirar-se dos silêncios para poder ter um momento de oração mais profundo. E já finalizando aqui, padre, eu sempre faço 3 perguntas, aí eu até comprei um negócio aqui que vem com algumas, e aí eu às vezes faço 3, 6 perguntas. E a primeira aqui, eu estava escolhendo enquanto o senhor falava aqui, porque, enfim, como sou eu que produzo, edito, faço tudo, aí eu selecionei 3 perguntas aqui, fora as 3 que de fato a gente faz. E a primeira que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte: se o senhor pudesse livrar o mundo de um dos 7 pecados capitais, qual seria e o porquê? Bem, eu não sei agora se a fome faz parte dos 7 pecados, acredito que não. Não. Mas tenho dúvida. Eu sei que não, estava brincando. Mas não tenho dúvida, né? Eu acho que mais do que os pecados morais que a lista nos leva, né? A luxúria, a, a ira, né? E tudo mais. Penso que o maior pecado do mundo, como eu disse, não se reduz à lista dos 7 morais, mas de um dos principais sociais, né? Como a desigualdade, como a injustiça, como a opressão. Eu vejo que a fome é o maior pecado que a humanidade gera contra si mesma. Entra Enquanto muito nós na temos gula, né? aí, exato, enquanto nós temos aí a abundância de uns, pessoas que verdadeiramente até sofrem com transtornos alimentares de ter que vomitar a comida que comeu, nossos supermercados, nossos mercados, jogando comida fora. Isso é gravíssimo, sabe, Gabriel? Acho que me dói muito o coração. A gente viver uma abundância de alimento. O problema da fome, isso fica claro. Não é falta de comida, pelo amor de Deus, nunca foi. O problema da fome, da miséria humana, é o egoísmo do coração da pessoa. É a falta de partilha. Jesus nos ensina isso, né? Então, eu acho que isso é o que grita mais aos céus, sabe? É o que grita mais aos céus. Se o padre Marcos pudesse presenciar um acontecimento histórico da Bíblia, qual seria? Com certeza a multiplicação dos pães, né? Não há dúvida. Está Porque o ali na senhor está régua. com Eu fome, visitei. ia querer comer também ali o pãozinho com queijo. Eu acho que seria maravilha mesmo é contemplar, né? Aquela multidão de pessoas e aí sentir o mesmo que Jesus sentiu, né? Aquela compaixão. Eu tive, por sinal, graças a Deus, a oportunidade de ir até Jerusalém e visitar a região ali da Galileia, e nós fomos levados até onde supostamente seria ali o local da multiplicação dos pães.
evidentemente que nos tocou muito, né? Mas eu acho que, só para fazer uma pequena memória afetiva, o que mais mexeu comigo mesmo foi as margens do Mar da Galileia, né? Do lago ali da Galileia, e aí eu poder sentir a mesma experiência de Jesus que passou ali. Aquilo é fato, né? Aquilo ali é indiscutível. E as pedras que estão ali, por mais que já tenha mais de 2.000 e tantos anos, né? 2024 anos, é fato também que elas nem todas foram destruídas. Então, se Jesus passou por ali e tocou naquelas pedras, as outras que vieram depois tocaram nas mesmas pedras que Jesus tocou. Então, para mim, isso é maravilhoso. Ter pisado, ter tocado e ter trazido comigo as mesmas pedras que Jesus. Se não foram elas, mas com certeza tiveram contato com as que Jesus tocou. Então, é maravilhoso. E, enfim, a última, antes de eu partir para as três mesmo, se o senhor pudesse escolher uma obra de arte para ter em casa, qual seria? Uma obra de arte, agora você me pegou. Eu não tenho tanta sensibilidade para Eu só sei arte, né? que eu escolhi Mesmo, essa aqui porque eu lembrei de que uma pessoa me falou que ela queria ter uma cópia da Pietà em casa, né? compreendo. Também, graças a Deus, a oportunidade que eu tive de visitar museus, e mesmo o Museu do Vaticano, estive lá, né? Com certeza, toda obra de arte tem seu valor. Essa aí eu vou ter que deixar passar, porque todas são maravilhas, então eu não teria uma opção particular, né? Temos várias, seja obra de arte cristã, seja obra de artes aí seculares, né? Isso não temos uma sensibilidade específica, não. Padre Marcos, o senhor tem algum, o senhor falou, a sua última paróquia foi dos Santos Mártires? Isso, exato. Enfim, eu não sei se vai caber, se tem alguma coisa específica, mas qual o seu santo de devoção? Uma boa pergunta, viu, o Gabriel? Bem, minha ordenação aconteceu no dia 14 de junho. Então, depois da grande festa de Santo Antônio, né? Dia 13 de junho é o dia de Santo Antônio. Então, já tive algumas paróquias e também tive comunidade de Santo Antônio. Então, por estar muito próximo da minha ordenação, eu tenho um carinho especial por Santo Antônio, uma devoção particular também, né, de conhecer a vida do santo. Ele é franciscano, então isso também. São Francisco, como eu disse, foi o que mais despertou a minha vida vocacional. Então também é outro grande santo que me acompanha e tem um enorme carinho. O meu aniversário, dia 23 de setembro, é dia de São Pio, outro franciscano, né? Também grande santo da igreja, agora mais na modernidade. Então, penso que os santos, especialmente franciscanos, me acompanham, né? Mas não há dúvida, né? Temos também Santa Dulce dos Pobres, temos Santa Teresinha. A maioria das minhas paróquias foram paróquias também marianas, então não há dúvida também da presença de Nossa Senhora na nossa vida. Tenho plena certeza do seu cuidado, do seu carinho pelos sacerdotes. Então, há uma variedade. Não vou colocar nenhum santo preferencial para ninguém ficar de mal comigo. Agora são Judas, Mas então. se os, Agora são Judas. pois é. E se o senhor pudesse, num momento, se eu tivesse assim num momento, vamos digamos que o senhor se transportou ali para uma daquelas cachoeiras de Presidente Figueiredo, está ali sentado, descansando, meditando, ou está na paróquia, sentado num banco, e Santo Antônio, que o senhor falou, aparecesse do seu lado, qual pergunta o senhor faria para ele? Ou se um desses santos aparecesse do seu lado, qual o senhor escolheria para fazer uma pergunta, qual seria? Eu penso que a dúvida universal, né? Ou seja, como é a vida no reino dos céus, não há dúvida disso. Né? Eu acho que a nossa maior curiosidade diz respeito, de fato, à eternidade. Né? Nós vivemos essa experiência humana, terrena, material, muito presente, né? Mas e depois?
Como é que é? Eu acho que a dúvida que eu teria para os santos é exatamente isso: como é viver na glória de Deus. E a última, aliás, a penúltima, porque tem outra também, agora eu lembrei de fazer. Qual conselho o senhor daria para o Marcos de 14 anos que decidiu ser padre? Se o Bem, eu senhor diria a visse. ele que vale a pena, tudo que ele optou e escolheu tem a sua razão de ser, dentro do seu contexto de vida, né? E pediria a ele apenas ainda mais perseverança, né? Eu penso que toda escolha, dependente da vida, às vezes as pessoas falam assim, desculpe se eu vou me estender, mas é também uma pergunta muito curiosa, especialmente quando eu me deparo com alguns comentários quase que colocando o padre num patamar divino, né? Ah, porque o padre faz um sacrifício, deixa sua família, deixa isso, deixa aquilo. E às vezes pode parecer para o povo de Deus que a gente está num status diferenciado, né? Ou num status superior. E eu sempre faço questão de corrigir, porque um pai de família que tem que dar de comer para os seus filhos, muitas vezes tendo que se submeter a um trabalho é, não indigno, porque nenhum trabalho é indigno, mas no mínimo um trabalho de esforço, né, de força física diariamente, né, ter que lidar com as contas de aluguel para quem não tem casa própria, de luz, de água, né, de comprar a comida, né, de ter um relacionamento afetivo verdadeiro com a sua companheira, mesmo diante de tantas tentações. Então, eu penso que, tanto igual ao sacrifício que o padre faz na vida celibatária, na vida de oração, também um leigo, um católico, um pai de família faz, uma mãe de família faz. Então, por isso que eu procuro não criar, né, nenhum tipo de expectativa no que tange essa questão de diferenciar ou ou de achar, né, de pensar que a gente vive num mundo irreal, né, ou num mundo superior. Né? Então, acho que para o jovem Marco Antônio é cada vez mais criar essa consciência, né, de que as opções, as escolhas feitas são tão quanto importantes a qualquer outra, né? E diria até, né, se pudesse afirmar isso com dados, é que a vida familiar é muito mais desafiadora, se não tanto quanto, muito mais, né? Então é isso que eu sempre oriento os casais, sempre oriento as famílias, de que a gente tem que ser perseverante, tem que assumir com coragem, sempre vão existir, isso aí também já faz parte da nossa caminhada vocacional, do caminho que a gente escolheu, sempre vão existir os 99, né? Então, são 100 opções que a gente pode fazer na vida, mas você só pode fazer uma. Então, evidentemente, sempre vai sobrar 99 caminhos. Muito obrigado. Estamos aí para quase 1h30. Estamos já 10 horas da noite, mas eu queria muito lhe agradecer aí a colaboração de ter se disponibilizado a estar aqui. Provavelmente não, porque a gente está aqui, ainda falta pouquíssimo tempo, eu não vou prometer. Deixa eu ver aqui que eu não dar uma informação errada e não pagar um mico, né? Eu coloco esse episódio no ar no dia 9 de outubro, eu ia falar 9 de janeiro, não tem absolutamente nada a ver. Para quem viu assim, a dificuldade de se fazer as coisas, né, de não ter tempo de se fazer as coisas sozinho, então é por isso que a gente estava aqui ausente, né, conforme a demanda vier, eu vou tentar pôr, era para a gente ter feito isso em agosto, eu já tinha uma programação, mas não deu certo, né, com algumas coisas, porque agosto é o mês das vocações, mas a gente está aí, e, enfim, finalizo mais uma vez lhe agradecendo e pedindo que a gente encerre, o senhor dá uma bênção para nós aí, que sempre é bom. Perfeito. Então,
desde já parabenizar pelo seu trabalho. Eu também não tinha ideia como seria, e isso é importante que você está fazendo. Penso que é, de fato, também um incentivador vocacional para os jovens que forem depois disponibilizar esse material, de modo que é válido, sim, persevere, mesmo que às vezes a gente questione o nosso modelo de vida, né, no sentido de que, para que eu vou fazer isso, qual a razão? Então, que bom que você está fazendo, que bom que exista realmente aí essa, essa habilidade, né, de você lidar aí com os meios de comunicação, dispor do seu tempo, também é outra coisa que não deve ser fácil, mas que você faz com muito carinho, faz com muito respeito, faz com a leve intenção de levar o testemunho, né, de muitos vocacionados, padres, freiras, religiosas, leigos, para o conhecimento comum, né? Então, parabéns. Fica aí minha palavra de incentivo, continue, vá firme. Eu acho que é um material bom, né? Talvez não esse, mas os outros e futuros, Tem mais né? 102 aí para o senhor dar uma olhadinha se quiser, quando tiver tempo. Vou começar a aproveitar. Então, primeira palavra de incentivo. E vamos então a essa bênção, agradecer a Deus por essa oportunidade também. A gente reconhece que também não tem muito tempo para isso e sabe do valor e da importância aí da mídia, dos meios de comunicação para atingir tantas pessoas. Então, que também seja uma experiência boa para o futuro da nossa ação evangelizadora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Amém. Judas Tadeu, rogai por nós. Rogai por nós. Muito obrigado. Acompanhe aí, enfim, nas redes sociais e aí, conforme for, eu vou liberando. Um abraço, Padre, sua bênção. Até mais. Obrigado. É isso, gente. Quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa um joinha, deixa aí nos comentários as sugestões de vocês, para que o Gabriel deve trazer. E é isso aí. Um abraço e até mais.